Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Professor Tiago Araújo, aqui na área, professor do canal Geografia 2.0. E aí, pessoal, tudo certinho? Bom, eu vim com vocês agora para a gente comentar um pouco sobre as questões da prova da PM Bahia, que aconteceu no último dia 22/1. Prova muito fácil, muito tranquila. A banca FCC arriou as calças aí para a galera, né? Foi muito bom. Foi um conteúdo bem tranquilo, foram questões que o aluno, apenas tendo a ideia do conteúdo, tendo uma ideia bem superficial do assunto, ele conseguia tirar aí uma boa nota, né? Então, o gabarito está para sair ainda no lançamento desse vídeo, mas eu quero tratar com vocês aqui alguns pontos específicos dessas provas, tá? Ó, é claro que você teve diversos tipos de versões, né? Diversos estilos aí relacionado à tua prova. Então, a 27ª questão são gabaritos diferentes, mas você tendo a ideia aqui, você consegue identificar. Essa 27ª questão aí, que fala exatamente sobre o relevo, era uma questão fácil e uma questão de se esperar. Foi uma questão que nós trabalhamos muito, principalmente nas aulas de revisão aqui do canal, e ficou bem fácil, né? A banca, a FCC, foi totalmente fora do estilo dela, né? A banca, ela não deu nem para conhecer as questões da banca FCC aí, mas tudo fácil, né? Tudo tranquilo. A parte mais tranquila dessa prova foi exatamente as questões de geografia e história. A parte de atualidades tem algumas questões que são cabíveis de recurso. Eu vou estar fazendo aí um outro vídeo para falar sobre essas questões de atualidades, tá? Então, ó, você tem assim, ó, leia os dois textos abaixo. Ele coloca o texto 1 e texto 2, e aí ele vai colocando respectivamente para que você venha definir os dois termos aí, ó. São as áreas mais baixas e planas do relevo, portanto, a partir daí você já tem a definição de planície, onde predominam processos Aí ele, no caso, cortou, né? De processos sedimentares oriundos das áreas mais elevadas, processo voltado aí às áreas de planícies, né? Pois bem, acredito que seja sedimentar, né? Tem assim, o 2 são áreas de médias e elevadas altitudes, as superfícies são irregulares e apresentam-se predominantes no relevo brasileiro. Obviamente estamos falando dos planaltos. Os planaltos são predominantes no Brasil. Apesar de que Jurandir Ross, ele não concorda muito com essa definição. Não é que ele não concorde, mas se você for bater mesmo na tecla, você pega o mapa de Jurandir Ross, você vai ver que o relevo do Brasil ele vai ser dividido em 3 compartimentos, né? Nós teremos aí os planaltos, que são 11 tipos de planaltos. Nós temos 6 tipos de planície e também 11 tipos de depressões. São 11, meu Deus do céu. São 11, né? São 11. Então, veja bem, você tem uma predominância de planaltos e de depressões. Só que aí, o que é que vai desnivelar isso daí? O terreno mediano. O território brasileiro apresenta mais da metade do seu território voltado para áreas de elevação. E aí essas áreas de elevação, elas são caracterizadas pelo quê? São caracterizadas por uma estrutura numérica. De 0 a 300 planície, acima de 300 nós temos planalto. E parte do território brasileiro, em grande predominância, é formado exclusivamente por planaltos. Tá? Então, essa 27ª questão aí, facílima, questão tranquila aí, muito boa. Eu já coloquei aqui o gabarito, mas é só para a gente estar dando uma olhada aí. Essa 28ª, questão fácil também, eu falei na revisão, eu não estou querendo fazer mexer aqui não, mas foi uma revisão massa. Falando sobre a fronteira agrícola, falando aí sobre a questão do arco do desmatamento, mas aí estamos falando sobre a Matopiba, né? Bom, enfim, aí ele fala sobre o levantamento do IBGE, que apontou e registrou em números absolutos o crescimento da área agrícola no Nordeste. Mas o que é que respondeu essa questão para o aluno que não sabia do que se tratava? Ele coloca assim, o território baiano destinado à agricultura cresceu 87,4%, passando de 16.808 para 31.490
km². O principal fator responsável pelo crescimento foi 28ª questão, muito forte e muito fácil. Instalação da pecuária leiteira nas áreas do Cerrado. Não, Cerrado, território de baixa proporção, não tem tanta característica significativa assim. A expansão da fronteira agrícola no oeste do estado. Aí sim, se você pega aqui, ó, se você pega esse mapa aqui, ó, toda essa área que eu estou mostrando para você é uma área que você tem o Espigão Mestre, a Chapada da Diamantina e você tem o Vale do São Francisco aqui no oeste do estado. Essa área é uma área de forte atuação e de forte caracterização da expansão da agricultura, principalmente da produção, do desenvolvimento da uva, dos vinhedos, né? Por aí vai. Então você tem uma forte característica do desenvolvimento dessas áreas. E outra, ele fala o oeste do estado. Quem tem senso de localização vai ver, né? Leste e oeste. Se ele tivesse colocado leste, já estava errado aí, não tem para onde correr. A introdução do cultivo de grãos no leste baiano, não. Sabendo que o leste baiano é caracterizado muito pela produção tanto da cana-de-açúcar quanto do cacau. Aí, ó, a implantação de áreas vinícolas no Vale do São Francisco, a recuperação de áreas cacaueiras no sul do estado. Não, estamos falando sobre o desenvolvimento do oeste, a expansão do desenvolvimento. A implantação não de vinícolas, professor, essa é a letra D. Não, porque já havia isso daí e essa não foi a causa que fez com que essas áreas elas viessem a ter essa ampla proporção, tá? Então, essa daí é a letra B, expansão da fronteira agrícola. Na 29ª questão, ele coloca algo bem interessante que pegou o aluno aqui e o aluno ele tinha que ser esperto. Ele coloca assim, ó, segundo dados do IBGE, em 1991 existiam 12 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Então ele já coloca a população absoluta aqui. Em 2020, o número das cidades milionárias chegou a 17, então ele já coloca uma desigualdade. Por quê? Porque ele coloca a cidade milionária, ele já coloca que essas grandes cidades apresentou uma desigualdade socioeconômica acentuada. Então já vai para a letra C. O dinamismo socioeconômico da sociedade brasileira se refere principalmente às grandes cidades. É a única alternativa na 29ª que reflete o enunciado. Então eu disse sempre ao meu aluno, digo, ó, presta atenção nas questões de como as alternativas elas irão responder aquilo que o enunciado e que o comando está pedindo. A FCC tem essa característica. Se você observou aqui, nenhuma das questões que nós fizemos até agora, ou nenhuma delas da parte de geografia, fugiu do assunto. Veja que a letra A fala sobre população, a letra B fala também sobre população, a letra C também, a D e a E. Só que a letra C, ele coloca, o examinador, exatamente o fator que faz com que essas áreas venham ser áreas milionárias. Aí ele coloca aqui, ó, sobre esse crescimento, observa-se de 91 a 2000, é correto afirmar. Muitos alunos disseram assim, professor, na letra B, tem aqui, ó, região sudeste e sul, as mais populosas, passaram a concentrar 15... Não, o que deixou isso daqui errado foi a região sul. A região sul foi que deixou a alternativa incorreta. A letra A, pouca influência, o aluno que fez aqui até riscou aqui, bem legal, bem característico aí, né? Mais da metade da população brasileira está concentrada em 17 cidades, está errado, isso não é verdade. O forte crescimento vegetativo da população foi o fator responsável. Não, o crescimento vegetativo é um crescimento vegetativo lento, não é um crescimento vegetativo. Esse crescimento ele não vai caracterizar esse aumento vasto aí dessa grande concentração, tá? Essa daqui foi o que os alunos mais tiveram dúvida, né, por causa da localização dos rios. Mas quem assistiu às nossas aulas de hidrografia conseguiu acertar tranquilamente, começando pelo rio Paraguaçu, que é um rio de forte caracterização no território, principalmente relacionado ao seu deságua em Salvador. Então preste atenção nisso daí, tá? Bem fácil essa questão. Quem assistiu às nossas aulas de hidrografia conseguiu fazer essa questão aí tranquilamente. Por quê? Porque lá nas aulas de hidrografia eu mostrei quais eram os rios endorreicos, os exorreicos, quais eram as bacias hidrográficas interioranas, aquelas que eram litorâneas, aquelas que começavam na Bahia e terminavam em Sergipe. Então o aluno que assistiu a aula, ele fez essa questão tranquilamente. Beleza? Então, acredito que foi. E para a gente encerrar, espera aí, deixa eu voltar aqui, pronto. E para a gente encerrar,
essas questões aí que são também muito fáceis. Nós vamos ter aqui, deixa eu voltar aqui, é a 31ª questão, né? Eu cortei aqui, mas dá pra gente desenrolar, tá? Deixa eu voltar. Ó, tem assim, ó, fácil. Refere-se ao clima tropical semiárido quente, porque você tem um clima semiárido quente que se encontra em... Ele não coloca relacionado à Bahia. Ele fala simplesmente sobre o semiárido. Sobre o semiárido. Ó, é caracterizado por escassez de chuva e grande irregularidade em sua distribuição. Por aí o aluno já tirava, ele já marcava a letra A, porque você tem uma irregularidade na distribuição de chuva e principalmente escassez. Essa escassez, ela vai estar caracterizada exatamente pelo período de estiagem, de 3 a 6 meses, podendo prolongar aí. Baixa nebulosidade, isso está relacionado à umidade, índices de evaporação e temperaturas médias elevadas. Olha aí, já respondeu. Tá, já respondeu. Na letra B, apresenta estação chuvosa de verão e nítida estação seca. Isso é sazonalidade. Isso daí está relacionado ao clima tropical e não ao semiárido. Caracteriza-se por apresentar temperatura média. Mês mais frio, né? Ó, já errou. Chuvas uniformemente distribuídas também. Total de chuvas no mês seco é superior a 60, beleza. Mas ele chega aqui, ó, 1.500 milímetros anuais. Já errou também. Os meses mais quentes estão relacionados a janeiro e fevereiro. A temperatura, não. Mês quente o ano todo. Em relação à matriz energética, a fonte energética utilizada no Brasil é petróleo e seus derivados. Eu sempre disse para o meu aluno, e na terça-feira passada, que foi a aula que vocês, se você estiver assistindo esse vídeo posteriormente, você vai ver que nós falamos sobre isso, sobre matriz energética. Teve alguns alunos que disseram assim, mas professor, esse material aí trouxe a matriz energética. E tá certo. Até o aluno colocou aqui, ó, matriz energética, petróleo, fonte de energia elétrica, a hidráulica. Eu sempre disse isso para o meu aluno. E eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Nessa questão aí, quem quiser entrar com recurso, pode. Sabe por quê? Porque essa questão extrapolou o edital. Eu vou dizer logo a vocês aqui, porque ela extrapolou o edital. Sabe por quê? Porque lá no edital, o edital tem assim, ó. Teve até um aluno que mandou para mim isso daí, eu quero ler para você. Teve um aluno que mandou para mim isso, peraí, foi no Instagram. Ele mandou para mim esse comentário, né? Eu até comentei com ele aqui. Ele disse assim, ó, professor, essa questão aí, ela extrapola o edital. Lá no edital, galera, tem assim, ó, tipos de fontes de energia que participam da matriz energética brasileira. Aí você tem aqui, ó, eólica, hidráulica, biomassa, solar e das marés. A Banca FCC não coloca nada sobre combustíveis fósseis, a Banca FCC não coloca nada sobre petróleo e derivados. Porque a banca não pediu para você estudar isso e ela vai colocar na prova. Então fica à vontade para você entrar com recurso nessa daí, tá? Ó, então, mas foi uma questão fácil. Agora quem errou vai ficar puto, né? Quem errou vai entrar com recurso nessa questão. Tem assim, então é uma dica minha, tá? Não é que seja, ai meu Deus do céu, não, é só uma dica. Se você quiser levar para frente, fica à vontade. Na próxima questão tem assim, ó, as brisas marítimas ou terrestres são encontradas no mar que se originam em regiões costeiras e tem duas direções. Bom, a direção continental e a direção marítima. A continental pela manhã e marítima pela madrugada. Fácil. Aí a letra E, ó, as diferenças de temperaturas na superfície terrestre e superfície aquática. Na superfície terrestre, a brisa ela vai diretamente para o continente, para o mar, na brisa marítima diretamente para o continente. Olha só que legal. Fácil demais essa questão, né? Bom, essa última questão aí, fácil também. Pense numa questãozinha fácil. Tem assim, os dois textos descrevem problemas ambientais em biomas brasileiros. Outra questão também que nós acertamos aqui, que fala exatamente sobre os problemas ambientais. Na atividade, no aulão de revisão, vocês vão ver que nos problemas ambientais eu coloquei problemas ambientais no Cerrado, no Pantanal, na Mata Atlântica, na Amazônia, nas Pampas, coloquei em tudo, eu coloquei problemas ambientais em todos eles. E eu ainda coloco como hotspots, né? Olha só, agricultura, especialmente o cultivo da soja, já respondeu, Cerrado. Letra C, fácil. Difícil acesso à região, a proteger-se grande impacto humano, os maiores problemas são a pesca, tal. Pantanal, já respondeu a questão.
Então veja como a prova foi fácil, como a prova foi tranquila. Bom, deixa o teu comentário aqui, se você gostou desse vídeo, dessa análise. Eu acredito que eu trouxe um pouco aqui do que nós trabalhamos durante todo esse tempo relacionado à PM Bahia, e eu acredito ter dado muito certo. Eu quero agradecer a todos que confiaram no meu trabalho, agradecer a todos os guerreiros que adquiriram meu material, os simulados, e eu estarei sempre à disposição de vocês, tá bom? O trabalho não para. Agora nós iremos dar uma grande empreitada na PM Bahia, na PM Paraíba e PM Pernambuco, que agora começa todo o sistema de trabalho, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, e qualquer dúvida pode chamar, que eu estarei à disposição de vocês. Tchau, tchau.